Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, para de escrever 1,5 estrelas. Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Mari e hoje eu vim aqui fazer mais um vlog de leitura. Esse é o tipo de conteúdo que eu tenho amado fazer porque tem me estimulado muito a ler muito mais do que eu costumo ler, e vocês também têm me contado que estão gostando de ver, de acompanhar minhas leituras e ver o que eu tô achando assim meio que em tempo real. Então eu selecionei 3 livros da Colleen Hoover que eu tenho aqui na minha estante que eu não li. Na verdade são os únicos livros dela que eu tenho aqui que eu ainda não li, né? O resto eu já li tudo. E eu decidi ler esses 3 livros aqui com vocês. O primeiro selecionado vai ser Novembro 9, e eu decidi começar por esse porque é o livro que eu mais vejo gente falando mal, assim, falam que é sem graça. Então eu decidi começar pelo teoricamente pior e depois ir pros melhores, mas não sei se vai ser uma realidade. E os outros 2 livros vocês vão ver ao longo desse vídeo, porque a realidade é que eu esqueci de pegar eles ali da estante e agora eu tô com preguiça. Então, vocês vão ver eles depois ao longo do vídeo, então não se preocupem. Então, bora começar. Gente, eu não sei o que eu estava esperando, porque eu não li nada sobre o livro, não tinha ideia do que se tratava. Então, eu não sei o que eu estava imaginando, mas o que aconteceu aqui não era o que eu estava imaginando. Eu gostei muito. Eu li o primeiro capítulo agora, então eu já entendi mais ou menos o que tá rolando. Só que, assim, não sei ainda, porque acho que foi meio superficial ainda. Eu tenho que ler mais, né, pra entender. Então, por isso, eu não vou falar sobre o que se trata o livro agora, mas eu já posso dizer que eu achei interessantíssimo e eu acho que vai ser muito bom. Agora eu fiquei muito empolgada pra continuar com esse livro. Eu acho que eu termino hoje, sinceramente. Então, vou continuar aqui, né? Vou para o segundo capítulo agora. E pelo que eu vi, já posso adiantar pra vocês que é um capítulo narrado pela menina e um capítulo narrado pelo menino. E é isso, gente. Nossa, eu tô doida pra falar desse livro já, assim, sabe? Sobre a história geral, porque eu acho que muita gente pode gostar. Voltei, gente, pra atualizar vocês da minha leitura de Novembro 9. Como vocês podem perceber pela minha voz, eu tô meio doente, né? Então, hoje é segunda-feira, eu não atualizei vocês nem no sábado nem no domingo, porque eu realmente estava com muita dor de garganta e minha voz estava horrível, então não dava pra falar. E hoje eu já tô me sentindo melhor, então vim falar logo sobre esse livro. A realidade é que no sábado eu não li nada, e no domingo eu li praticamente o livro inteiro, porque na sexta eu parei de ler o primeiro capítulo, né? Eu li o primeiro capítulo e depois não consegui ler mais nada. E aí eu li o resto todo no domingo. Então, digamos que eu li 300 páginas em um dia. E isso quer dizer que o livro é bom, né, gente? Eu gostei muito do livro. Eu, real, assim, não entendi por que as pessoas não gostam dele, o que elas veem de errado nele. Como sempre, a Colleen Hoover tem uma escrita muito, assim, envolvente, que a gente lê muito rápido, né? Então, não dava pra esperar coisa, assim, muito diferente. Mas eu amei. Vou dar uma breve resumida na história pra quem quiser entender melhor o que eu tô falando, pra quem não leu ainda. Mas eu sei que tem muita gente que também não gosta de saber a sinopse, então se quiser pular essa parte, pode pular. Mas se você quiser ficar aqui, pode ficar, porque eu não vou dar spoiler nenhum. Então, esse livro fala a história de uma menina de 18 anos, que eu não sei falar o nome dela, eu acho que é Fallon, sei lá, eu acho que é Fallon. E ela tem 18 anos. E quando ela tinha 16 anos, ela sofreu um acidente, né? Ela passou por um incêndio. E ela tem metade do corpo, assim, do lado esquerdo, todo queimado, né? Boa parte do corpo queimado. E isso atingiu muito a autoestima dela, porque ela era uma atriz jovem que estava começando a ficar conhecida, a carreira dela estava começando a crescer.
E aí o pai dela que meio que provocou esse incêndio sem querer. Então o livro começa assim, com ela conversando com o pai dela no aniversário do incêndio, o pai dela falando pra ela que ela achava bom ela desistir da carreira de atriz, porque ela não tinha mais o artifício da beleza, que era muito importante pra ser uma atriz. E aí, enfim, é isso. No meio dessa conversa dela com o pai, surge um cara do nada e começa a fingir que é namorado dela pra meio que dar uma moral pra ela, porque ele vê, né, no caso, que o pai dela tá meio que dando uma esculachada nela, assim, não uma esculachada, mas assim, basicamente falando que ela tá feia agora, né. A partir daí, eles conversam, assim, meio que, se gostam e tal, mas ela vai se mudar pra Nova York naquele dia, então não tem nem como eles tentarem se conhecer melhor, porque ela já vai se mudar. E também ela tem uma regra da mãe dela que ela segue, não uma regra, né, mas é um conselho da mãe dela que ela segue de que ela não deve namorar entre os 16 e os 23 anos. Na verdade, namorar ela não pode se apaixonar, né? No caso, assim, se apegar muito a uma pessoa antes dela se descobrir o que ela quer da vida dela. Essas coisas, assim, sabe? Se descobrir sozinha, né? Aprender a viver sozinha pra depois acrescentar mais uma pessoa na vida dela. Então, ela fica nessa coisa assim, não quero pegar seu telefone também, porque eu quero viver minha vida. Aí, do nada, eles decidem que vão se encontrar todo dia 9 de novembro, naquele restaurante onde eles estavam, no mesmo horário, e bater um papo e verem como que tá a vida, né? Enfim, não vou contar muito mais que isso, porque eu acho que já começa a ser spoiler. Isso, gente, eu prometo que não é spoiler, porque isso tudo rola, assim, nos 2 primeiros capítulos, então é só a base real da história. Depois disso acontece muito, muito, muito mais coisa. Agora, sobre a minha opinião do livro, eu acho que eu daria pra ele umas 4 estrelas, 4 estrelas e meia. Porque, na real, eu não vi nenhum problema muito grande. Só não foi fantástico a nível de eu querer dar 5 estrelas. Então, 4 estrelas e meia eu acho que estaria de bom tamanho. E assim, de modo geral, eu gostei muito do livro. Eu achei ele muito interessante, bem pensado. Na verdade, é um plot que eu não gosto muito, essa coisa de se encontrar com data marcada, sabe? Eu costumo não gostar muito de livro e filme assim, mas esse daqui eu gostei muito, eu achei muito legal. Também gostei de que a menina tinha passado por algum perrengue que realmente deixou marcas físicas nela, porque nesses livros de romance é sempre assim, a menina não é nada demais, ela é simplesinha, mas o cara mais lindo se apaixona por ela, mesmo ela sendo super normal, sendo que o normal não é normal, né? Ela realmente é muito bonita, só que eles agem como se algumas características fossem extremamente comuns. Nesse caso aqui, ela é extremamente bonita ainda. Ela não deixou de ser bonita por causa das queimaduras, mas tem essa questão da queimadura que deixa ela insegura e que eu acho que deixaria a maioria das pessoas inseguras também. Então tem todo esse crescimento dela em relação a isso, ela tentando retomar a autoestima dela, que eu achei muito legal. Também gostei muito, assim, da forma como o carinha aqui no livro tenta ajudar ela, depois a forma como ela ajuda ele, eu também gostei bastante. Teve uma parte aqui do livro que eu fiquei louca, que eu considerei, sinceramente, jogar esse livro pela janela e parar de ler, porque eu fiquei, não, gente, não é possível que isso tá acontecendo, eu vou dar um grito. Mas, graças a Deus, continuei lendo, porque melhorou a situação, mas, cara, teve um momento que eu falei assim, eu não vou aguentar, eu não aguento quando a história vai pra esse rumo e eu não quero ler nada disso, mas dá tudo certo no final. No final, não no final do livro, tá? No final dessa questão que eu tô querendo dizer. Eu não vou falar se o final do livro é bom ou ruim, porque senão estraga toda a graça do livro. Mas é isso, eu recomendo muito esse livro. Como eu disse, eu já vi muita gente falando mal dele, mas de verdade, eu sozinha não consegui pescar nada assim de muito ruim nele, não. Na verdade, eu não vi nada de ruim. E agora eu decidi que eu vou pegar pra ler Tarde Demais, porque depois que eu tinha falado que esse livro era o piorzinho que eu tinha aqui ainda pra ler dela, vieram outras pessoas me falar que, na verdade, Tarde Demais dava um banho, assim, de ser pior, né? E falam que, assim, chega a ser pior do que O Lado Feio do Amor. Então, fiquei curiosa pra ler e decidi se vai ser mais um livro da Colleen que eu vou vir aqui falar mal, né? E aí depois tem um terceiro livro que eu acho que vai ser o melhorzinho dela aqui dos que eu tenho pra ler,
e eu mostro ele pra vocês depois. Oi, gente, atualização sobre o livro. Hoje já é terça-feira, eu não consegui ler ontem porque eu fiquei enrolada fazendo um monte de coisa. E aí quando deu um horário assim que eu podia ler, eu tava tão cansada que eu só queria dormir. E foi o que eu fiz. E eu comecei a ler hoje, na terça-feira. Eu já li 4 capítulos dele. E eu tô assim meio... Não sei ainda o que sentir, né? Tô muito no começo ainda, então realmente eu não tenho muito o que sentir. Mas, assim, já posso dizer que ele começou, né? Daquele jeito, assim, que a gente conhece da Colleen Hoover. Eu até agora não tinha lido nenhum livro dela que já começasse com uma cena mais 18, mas foi o que aconteceu nesse livro. Inclusive, já queria pegar essa oportunidade para falar que essa autora... ela escreve livros adultos, não é livro infanto-juvenil, como eu já vi falando aí em vários lugares, pelo amor de Deus. Não são livros jovens, tomem cuidado. Tem alguns livros que falam que é mais 16, mais 17, mas sinceramente, na minha opinião, todos são mais 18, inclusive esse daqui é mais 18, tá escrito aqui atrás, que é mais 18. Então... se você não tem idade pra ler, não leia, porque são livros pesados. Mas é isso, gente, eu não tô entendendo muito bem a história, não. Tá, assim, meio confusa. Eu acho que eu já entendi um pouco do porquê que as pessoas falam mal desse livro, mas até o momento eu não vou falar mal dele, porque ele tem 2 caminhos pra seguir, né? Essa história tem 2 caminhos aí, e aí eu quero ver qual caminho ela vai seguir, pra eu poder julgar ou não. Vou continuar aqui esse livro. Eu espero conseguir terminar ele hoje, né? Agora são as 3 horas da tarde. E falta bastante ainda, né? Mais, sei lá, umas 300 páginas pra ler. Mas eu espero conseguir terminar hoje. E aí eu venho atualizar vocês de novo. Oi, gente. Voltei. Terminei de ler esse livro hoje, né? Na quarta-feira. E vim aqui... pra falar mal, né? Novamente, eu vou dar aqui uma introduçãozinha sobre o livro, né? Sem spoiler, sem nada, só uma sinopse da minha cabeça, que basicamente é os 3 primeiros capítulos, assim, que é quando a gente começa a entender melhor a história. Mas se você não gosta de saber sinopse, nem nada, mesmo sendo sem spoiler, eu vou deixar aqui um tempo... aparecendo na tela, pra onde vocês têm que pular pra não pegar essa parte, tá? O livro é sobre uma menina, que eu não vou arriscar de falar o nome dela, porque eu não sei falar o nome dela, e ela tem 20 anos, e ela tá na faculdade, e ela namora com um cara que vende coisas, assim, sabe? Coisas que eu não posso falar aqui porque pode dar algum problema, mas vende coisas ruins pra outras pessoas, e quando essas pessoas usam essas coisas ruins, elas não ficam bem, né? Então, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Ela namora com esse cara, começaram a namorar porque ela gostava muito dele, ela não sabia desse lado dele, e hoje em dia ela continuou namorando com ele por um motivo específico que eu não vou falar, porque aí é spoiler, mas ela namora com ele há 2 anos já e meio que se sente prisioneira dessa relação. Essa é a primeira parte, assim, do livro, né? Porque ele é contado na visão dela, do cara que ela namora e de um outro terceiro cara, que é um cara aleatório que entrou na faculdade e que conhece ela numa aula de espanhol. Logo de cara, a gente vê que ele tá mentindo pra ela. A gente vê, não. Ele fala pra gente que ele tá mentindo pra ela, que ela pergunta a idade dele. Aí ele fala que tem 22 anos, mas... que na verdade ele tem 25. E aí, assim, logo ali nesse capítulo, um pouquinho mais pra frente, a gente já entende quem ele é, né? Que ele é um policial disfarçado com outro cara pra tentar pegar, né? Juntar provas contra o cara que a menina namora, né? Que é o Asa. Então, vou dar os nomes aqui, exceto pra ela, porque eu não sei falar o nome dela. Então, ela namora com o cara que vende as coisas, que é o Asa. E o policial disfarçado é o Carter. E aí é isso, basicamente a história é essa, mas obviamente a gente já sabe que o policial vai se apaixonar por ela e ela vai se apaixonar pelo policial, e aí vai ficar meio que um triângulo amoroso que tem grandes chances de dar ruim porque o cara que ela namora, né, o Asa, é completamente maluco. Enfim, é essa a história, prometo que isso não é spoiler,
acontece mais um monte de coisa que é muito mais importante. Eu, sinceramente, ainda não consegui juntar muito bem o que eu tô sentindo, mas o sentimento geral que eu senti foi desnecessário. É um livro desnecessário. No começo aqui, né, a gente tem meio que uma nota da autora, um recado dela para as pessoas que estão lendo, e ela fala que esse livro, ela nunca teve a intenção de publicar, que ela começou a escrever os capítulos, assim, só para ajudar ela com bloqueios criativos que ela tinha enquanto estava escrevendo outros livros dela, e que aí ela começou a postar esses capítulos numa rede social lá, e que o pessoal lia e amava e pedia pra ela continuar escrevendo, e no final eles amaram tanto que ficaram pedindo pra ela publicar, e ela publicou, mas que nunca foi a intenção, que era só um exercício pra ela superar o bloqueio criativo. Quando eu penso nisso, por esse lado, eu fico, ai, vou dar um refresco então, né? Porque ela só tava tentando fazer a criatividade dela trabalhar, então ela saiu escrevendo um bando de troço pra ver se fluía o negócio. E assim, gente, ela mesma fala aqui que é um livro que não tem muito a ver com o que ela costuma escrever. E realmente, a sensação que eu tinha é que eu tava lendo um livro de outra pessoa. É um livro estranho, é um livro pesado, é um livro problemático, assim, até o último fio de cabelo. Já deixa aqui avisado que se você não gosta de livros com conteúdo adulto, né, eu acho que vocês entendem o que eu tô querendo dizer com conteúdo adulto, não é um livro pra vocês, porque a gente sabe que os livros da Colleen Hoover são recheados de conteúdos assim, né? Mas esse daqui, gente, é muito. É tipo assim, Verity, né? E Verity já me incomodou muito. Eu pulei muitas cenas de Verity porque eu não aguentava mais escutar, no caso ler, né? As coisas, o relacionamento dela com o cara. Eu não aguentava mais. Esse daqui foi a mesma coisa. Chegou um momento que eu tava, gente, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ler isso. Era muito exagerado, era muito desnecessário. Eu não tô aqui pagando, ai, de puritana, não gosto de ler esse tipo de coisa. Quando faz sentido no livro e quando a gente entende que faz parte da história, tá todo assim no contexto, é legal, né? É interessante ler essas coisas e faz parte do livro. Mas aqui era uma coisa assim exageradíssima. Eu juro pra vocês que deve ter pelo menos umas 20 cenas assim e eu não aguentava mais. Então, alguma dessas cenas a gente entende que fazem parte pra gente entender o tipo de relacionamento que ela tem com esse cara, né? Que vende as coisas. Mas assim, a gente já tinha entendido que ele era um babaca, que ele não prestava. Não tinha mais necessidade, entendeu? O negócio começou a me consumir, era muito pesado. Então, se você é sensível pra esse tipo de coisa, pra qualquer tipo de violência, porque garanto pra vocês que nesse livro tem todos os tipos de violência possível, né? Psicológica, física, sexual, nossa senhora, violências que eu nem sabia que existem nesse livro. Então, se você é sensível pra esse tipo de coisa, não leia esse livro. E quando chegou no fim do livro, eu falei, graças a Deus acabou, né? Não achei bom, mas acabou. Não tô odiando, mas também não gostei, tá? Só um livro desnecessário na minha vida. Acho que dava até pra ser umas 3 estrelas. Aí chegou no fim do livro, né? Só que a gente olha aqui e não acabou, né? Tem muita coisa pra acontecer ainda. E aí, gente, depois desse fim, foi ladeira abaixo. Eu passei a não gostar realmente do livro. Podia ter encerrado e tinha terminado num jeito legal. Foi ainda assim meio que ladeira abaixo. Eu fiquei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, para de escrever. Odiei, gente. 2 estrelas, talvez uma 1,5 estrelas. Enfim, depois de passar por todo esse sofrimento de ler esse livro, vou finalmente ler Até o Verão Terminar, que é um livro que eu estou muito esperançosa de gostar, porque esse daqui é o dela que eu tenho, que eu tava mais assim com vontade de ler. Então, eu acho que tem chances da história ser melhor. É um livro mais curto, então eu quero ver se eu consigo terminar ele até quinta-feira. E aí vou atualizando aqui vocês também. Eu espero de verdade, gente, que seja um livro bom, pra eu tirar essa impressão ruim, porque agora a vontade é de não ler mais nada dela, né? Assim como eu fiquei quando eu li O Lado Feio do Amor. Mas é isso, vou começar esse agora e conto pra vocês o que eu tô achando. Gente, eu já tinha vindo até aqui falar que ia começar outro livro, mas eu me toquei que eu não falei mal o suficiente ainda de Tarde Demais, então voltei. Eu fiquei falando de toda a questão, né, do conteúdo mais adulto e que isso não tinha me agradado porque era numa escala muito grande, uma proporção, uma quantidade muito grande e isso eu não tinha gostado. Mas isso daí, gente, não foi nem a
ponta do iceberg pra eu não ter gostado desse livro, tá? O relacionamento dela com o cara que vende as coisas, né? Com o Asa. É um terror horrível, péssimo, nojento. E ela fala que não tem saída e realmente essa é uma situação bem complicada, não vou me meter nisso e falar ai, tem saída sim, porque nunca passei por nada do tipo, nunca me senti desse jeito. Então, provavelmente ela se sentia assim, então não estou aqui pra falar disso. E também tem toda a questão distorcida, que ele vê o relacionamento deles, a forma que ele ama ela, que é podre, horrível, mas que eu também entendo porque faz parte da personalidade dele. Tirando essas coisas, assim, que são horríveis, mas que eu entendo porque tem que fazer parte do livro, eu não gostei de nenhum personagem. Eu achei todos chatos, insuportáveis e que não dá pra gostar de nenhum. E o policial é um saco, um banana. A menina é tonta. O Asa é perdido, completamente nada a ver, sem graça. Nem pra ser, assim, um vilão. Ele serviu, sabe? Não deu nem pra ficar com pena dele, assim. Senti também que ela tentava justificar as ações do Asa com o passado trágico dele, que a gente sabe que fez parte e que realmente foi muito culpado por ele ser do jeito que ele é. Mas, ao mesmo tempo, ela falava que eu não perdoo, eu quero que ele pague por isso. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, o que é que você quer? Tem uma parte já chegando bem no finalzinho do livro, né? No final, mais ou menos, né? Chegando no fim do livro, mas que ainda falta todo aquele pedaço pro final, que eu fiquei completamente... Eu literalmente eu estava lendo e revirando o olho, porque eu tava, meu Deus do céu, não é possível que eu tô lendo o clichê dos clichês de uma forma tão sem graça e ruim. Se você não gosta de spoiler, vou deixar aqui também a parte pra você pular, porque eu preciso contar pra vocês essa parte final, que eu fiquei, meu Deus do céu, caraca, que livro ruim. Porque eu preciso que vocês deem risada comigo. No final do livro, o policial lá, né, o Luke Carter, sei lá, ele toma um tiro do Asa, né, que é o cara que vende as coisas, e ele tá quase morrendo, né. Aí tem toda uma parte que rola uma filosofada sobre se ele tivesse sido atingido 6 centímetros pra direita ou pra esquerda, ele teria morrido fatalmente, né? Uma coisa assim, ai meu Deus, que eu fiquei, meu Deus do céu, que sem graça. E aí chega no momento que o negócio perdeu totalmente a mão. O cara praticamente quase morreu. Aí ele passou por uma cirurgia, tá cheio de dor, todo enfaixado, deitado na cama do hospital. Aí a menina não se aguenta e vai deitar com ele na cama de hospital. E aí eu já fiquei com o ranço dela, que eu fiquei assim, meu Deus do céu. O cara está todo ferrado numa cama de hospital e você só consegue pensar em ficar agarrada com ele. E aí eu fiquei, já tava ruim na parte dos 6 centímetros pra direita, 6 centímetros pra esquerda. Ficou pior agora, e aí ela deita na cama com ele, começa a dar uns beijinhos nele. E ele tá apagado, né? Ele não acordou ainda, já tem, sei lá, quantas horas que ele passou pela cirurgia, não acordou ainda. E aí tá ela no quarto deitada com ele, o melhor amigo dele, que é policial, lá no quarto também. E aí ela começa a dar uns beijinhos nele. Aí o amigo fala, ele fez um barulho? Aí ela, acho que sim. Aí o amigo fala, deu outro beijo nele? Acho que ele acordou com isso. Gente, o que é isso? A Bela adormecida tá desacordada há 8 horas. Passou por uma cirurgia. Aí ele acordou com um beijo dela. Gente, é conto de fadas agora, né? Achei muito ruim. Eu li, eu fiquei... Eu não tô lendo isso aqui não, né? É assim... Ai, gente... Acho que já li tanto romance na minha vida que eu já tô meio cascuda, que essas coisas, assim, não me encantam mais. Enfim, odiei. Odiei. E é isso, gente. Agora eu vou finalmente começar a ler meu livro mesmo, o outro, que eu tô com esperança de ser melhor. Vim atualizar vocês um pouquinho sobre esse livro. Por favor, ignorem a minha cara destruída, essa luz esquisita na minha cara e o ângulo que vocês estão, porque já são mais de 00:30, acho que já são quase 1h da manhã, e eu simplesmente não consigo parar de ler esse livro. Eu estou amando, gente, eu tô na metade dele, eu demorei bastante pra começar a ler ele hoje, então por isso que eu estou lendo agora tão tarde, mas eu estou na metade dele e eu tô amando, simplesmente espetacular, 1000 vezes melhor do que o último que eu li hoje, né, o Tarde Demais, dá assim um banho de lavada nele. Obviamente, como quase todo livro da Colleen, tem coisas muito trágicas acontecendo e que são
coisas assim pesadas, né? Mas nada comparado com o que aconteceu no último livro, né? Eu tô achando um livro maravilhoso, super envolvente, a escrita maravilhosa. Não tem aquele apelo que o outro livro tinha, lembra, né? Que eu falei que tinham 20 cenas sobre conteúdo adulto. Aqui ainda não teve nenhum. Estamos na metade do livro, então pra mim tá ótimo. Teve, assim, algumas menções, algumas coisas que a menina já passou, mas nada, assim, que já me deixasse irritada, porque, vala Nossa Senhora, aquele último já deu a minha cota. Eu não vou falar ainda muito sobre esse livro porque eu acho que eu quero entender melhor ele, eu quero terminar de ler ele pra saber o que eu posso falar e o que eu não posso falar. Mas é isso que vocês têm que saber, gente. Eu estou amando. Tem sofrimento, mas é um sofrimento numa dose... É uma dose meio pesada ainda, mas assim, bem menos pesada. E tem um romance muito legal, de descoberta. Estou gostando muito que esse livro só tem uma personagem narrando, né? No caso é a Bia. Gente, o nome dela não é Bia, né? Eu não sei falar o nome dela, tipo Beiu, alguma coisa assim. Mas eu vou chamar de Bia porque é mais fácil. E aí só ela narra o livro, que eu gosto muito, porque fica com aquele mistério, assim, de o que será que o outro tá pensando, né? Nesse caso, eu não sei o que o menino está sentindo. Na verdade, tô começando a saber agora, porque ele tá começando a se abrir. Mas antes, eu não sabia de nada. E eu estou amando. Muito bom. Podem ler esse livro sem medo. Na verdade, não. Vamos esperar, né? Eu chegar no final e ver se vale realmente a pena, porque tem grandes chances dele se tornar uma coisa ruim, embora eu acho que não vá. Mas é isso. Agora vou passar aqui o resto da madrugada lendo, porque eu duvido que eu vou conseguir dormir antes de terminar de ler esse livro. E aí amanhã eu venho aqui atualizar vocês sobre tudo que eu achei. Gente, que livro bom! Ai, eu tô tão feliz que esse livro foi bom. Eu tô tão feliz. Meu Deus do céu, vocês não têm noção do meu alívio. Eu estou simplesmente apaixonada por todos os personagens desse livro. Como é que pode um autor escrever um livro que a maioria das pessoas não gosta e depois escreve uma coisa como essa? Gente, sinceramente, eu tô até assim meio louca, meio eufórica, ainda não superei tudo que eu li aqui. Eu chorei no final. Tipo assim, não chorei de me debulhar, mas fiquei muito emocionada e, nossa, eu amei muito. Eu fiquei tão empolgada lendo esse livro que eu esqueci completamente de gravar timelapse enquanto eu lia, então não temos reação nenhuma, vocês não me viram lendo, mas eu posso garantir pra vocês que eu li muito rápido. Eu comecei ontem, né, 6 horas da tarde, como eu falei pra vocês. Li até mais ou menos umas 3 horas da manhã, e hoje de manhã eu acordei e terminei de ler agora. Vou explicar um pouquinho sobre o livro, né, falar um pouquinho da sinopse, assim, com o meu olhar, mas não vou dar spoiler nenhum, então se você quiser ver, fica aqui, se não quiser, é só pular pro momento que eu deixei aqui na tela. O livro é sobre uma menina, que eu já falei pra vocês que eu não sei falar o nome dela, eu vou chamar de Bia, né? Ela tem 19 anos e ela mora num trailer com a mãe dela. Só que a mãe dela é dependente química e de outras coisas, né? Se vocês entendem. E ela sempre teve uma infância muito difícil, porque a mãe dela estava sempre sob a influência das coisas que ela tomava, então basicamente não criou ela. Ela teve que se criar sozinha, se virar sozinha, teve que fazer coisas muito difíceis e muito pesadas pra conseguir comer. E ela tem um pai, só que o pai dela nunca ficou com a mãe dela, tipo, ela é meio que um caso de uma noite, né? Só que o pai dela mora em outro estado, mas meio que mantém uma relação distante com ela, mas assim, eles se ligam de vez em quando, ele paga o aluguel do trailer, né, onde elas moram, então ele, tipo, não é super presente na vida dela, mas existe, né, não ignora ela completamente. Aí, um belo dia, ela chega em casa e encontra a mãe dela no sofá de casa e tem que decidir o que ela vai fazer da vida dela, porque ela só vai pra faculdade daqui a 2 meses e ela não tem onde ficar por 2 meses. E aí ela liga pro pai dela e fala que quer passar as férias com ele. Só que ela não conta pro pai que é a mãe. Então ela deixa isso meio subentendido, não. Ela literalmente não fala nada e só vai pra lá pra passar as férias com ele. E tem várias outras coisas assim que aconteceram na vida dela que eu não posso falar porque é spoiler. Mas aí quando ela tá lá nesse lugar, é um lugar assim de praia, né, na frente da praia, ela conhece um menino e eles começam a conversar e tal, e aí ela logo se identifica com ele, porque ela fala
que consegue sentir nele que ele sofreu muito, mesmo ele sendo muito rico, parecendo ter tudo o que todo mundo sonharia e sendo extremamente lindo, ele parece que sofreu muito e isso faz ela se identificar com ele. E aí eles vão conversando, meio que trocando segredos, mas não trocando, né? Ele não conta um monte de coisa pra ela, deixa várias coisas assim no off que ela não tem como saber e ele prefere não contar. Aí ela vai se abrindo aos poucos com ele com ela, e aí eles tão meio assim, tipo, ai, será que a gente vai ter alguma coisa e tal? Porque você vai pra faculdade, daqui a 2 meses eu vou lá pras Forças Aéreas, na mesma época, e não dá pra gente namorar e tal. E aí, no final de tudo, eles decidem se dar uma chance naquele verão, mas que eles vão terminar assim que eles se separarem, né? Tipo, eles não vão manter relação nenhuma. E contando assim, eu tenho plena noção de que não parece ser tão legal quanto é, mas eu juro pra vocês que é um livro muito bom, é um livro muito gostosinho de ler, não dá vontade de largar em momento nenhum. É um livro extremamente bem escrito, muito fluido e, assim, tudo que vai acontecendo faz sentido, nada foi muito assim, nossa, nada a ver. Algumas coisas são um pouquinho forçadas, né, como sempre, mas eu gostei muito. Eu acho que é um livro um pouco diferente das coisas que ela escreve, então quem tem vontade de ler os livros dela, mas acaba deixando pra lá porque não gosta de ler hot, né? Porque todos os livros dela que eu li até o momento tem muito hot, e eu sei que muita gente não gosta de ler esse tipo de coisa. Esse daqui tem uma leve coisinha, assim, um salzinho, sabe? Assim, perfeito, que faz todo sentido pra história, que não é, assim, tipo, que não dá vergonha alheia, que é forçado, parecendo que botou ali só pra, chamar a atenção de mais gente, sabe? É um livro muito legal e eu acho, não sei, não vou botar minha mão no fogo sobre isso, mas eu acho que é um livro bom pra pessoas um pouco mais novas que querem ler Colleen Hoover. Todos os livros dela que eu li até o momento e que eu já falei aqui com vocês, eu não indico pra pessoas com menos de 18 anos, mas eu acho que se você tem 16, 17 anos, esse daqui é um bom livro pra você começar a ler ela, né, e esperar ter idade pra eu ler outros livros dela. Não é um livro pesado, tipo, comparado com Tarde Demais, nossa senhora. Isso daqui a gente tava no spa, né, em Tarde Demais era só porrada, e esse aqui, não, é super tranquilo. Na verdade, não é super tranquilo, né, tem várias questões importantes, dramáticas, e de superação e vários problemas importantes, mas eu acho que foi tão bem escrito, tão bem explicado, tipo, não dá pra você se iludir, não dá pra você romantizar. É um livro muito bom que você tem noção dos problemas, mas também consegue ver uma esperança e consegue entender, tipo, eu não faria isso, mas entendo todo o contexto do porquê fulana fez isso, entendeu? É bem diferente. Mas assim, não tô querendo comparar ele com Tarde Demais, porque Tarde Demais é um livro também muito diferente da Colleen. É um livro muito mais pesado. Os outros livros dela são pesados, mas não são tão pesados quanto Tarde Demais. E esse daqui é mais leve do que os outros, que são meio que intermediários, tá? Então, se você quiser ler uma coisa que não seja tanta dor e sofrimento, recomendo esse, porque de verdade, eu não sofri tanto. Eu fiquei assim, eu tinha umas horas que eu ficava com pena, que eu ficava, caraca, que merda, né? Mas valeu a pena. O final foi muito bom, chorei, fiquei muito emocionada e gostei muito. E é isso, gente. Muito obrigada por me acompanharem em mais um vlog de leitura, né? Eu amei essa experiência de ler todos os livros que eu tinha dessa autora aqui na minha estante. Com certeza eu vou querer fazer isso com outras autoras, porque eu sei que eu tenho livros aqui da Taylor Jenkins Reid pra ler ainda. E também quero começar a ler a Sarah Jamais, né? E aí eu vou tentar me programar pra conseguir ler eles aqui com vocês também. Não deixe de me contar aqui nos comentários o que você achou desse vlog e também se você já leu algum desses livros que eu li aqui com vocês. Ou também se você já leu qualquer outro livro da Colleen, me conta o que você achou, qual foi que você leu. E é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo.